Sobrenatural. É miserável. Terror sobrenatural. É isso aí. Deixa eu já é a mesma coisa aqui. E também se inscreve e não deixa de e também para você ter vídeo sempre sendo seus primeiros. Bom, pessoal, boa noite. O cavalo fugiu da baia para correr do lobisomem. Relaxa. Vamos lá, pessoal. Vai ter várias histórias. Boa noite para vocês. Olá, me chamo Eduardo, moro na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná. O que vou relatar aqui aconteceu no ano passado, em uma sexta-feira santa. Tudo começou quando fui dormir na casa de um de meus amigos, que fica no sítio do lado de onde meus amigos moram. Lá nesse sítio tem umas baias de cavalo. Hoje em dia eu trabalho lá, mas na época que aconteceu, eu somente ajudava de vez em quando. Eu estava na sala vendo televisão, quando de repente escuto um barulho bem forte de batida. Quando eu e meus amigos fomos para a janela, vimos um dos cavalos correndo. Ele tinha se soltado. Então fomos lá fora para tentar levá-lo de volta para a baia. Quando chegamos até as baias, vimos que a porta estava quebrada e podíamos perceber que o cavalo estava bem assustado. Parecia até mesmo que ele tinha visto um fantasma e saiu correndo. Improvisamos o conserto da porta ali na gambiarra e colocamos o cavalo de volta para dentro e voltamos para casa. Após meia hora depois daquele ocorrido, eu vejo o cavalo que tínhamos acabado de prender correndo novamente. Novamente, meus amigos e eu fomos ver o que tinha acontecido. Quando estávamos chegando perto da baia, um de meus amigos fala: "Cuidado, tem uma criatura ali." Quando fomos ver, não podíamos acreditar. Era uma criatura muito grande e peluda. Cerca de 2 metros, e estava andando de pé como se fosse um humano. Quando aquela coisa nos viu, saiu correndo pro escuro. Meus amigos saíram correndo de medo, e eu fiquei ali sozinho. Eu achei que era alguém que estava brincando ou tentando roubar o cavalo, e eu comecei a gritar: "Apareça! Ou vou chamar a polícia." Tudo estava em silêncio agora. Mas quando eu olho para o lado, eu vejo a criatura olhando para mim. Ela tinha olhos amarelos e uma cara muito estranha.
Ali eu percebi que não se tratava de uma pessoa e comecei a sair correndo. Quando eu olho para trás, eu vejo que meus amigos estavam voltando, também querendo ver o que estava ali. E eu comecei a gritar: saiam daqui! Aquilo vai pegar vocês! Quando eu gritei isso, eu notei que aquela coisa estava vindo em nossa direção. Meus amigos saíram correndo e me deixaram para trás novamente. Quando eu olhei para trás, vi aquela coisa correndo atrás de mim. Eu fiquei com muito medo e corri como nunca havia corrido em minha vida. Quando cheguei na casa, eu tranquei a porta com tudo. A mãe de nosso amigo acordou com toda aquela agitação. Contamos a ela o que tinha acontecido, mas ela não acreditou e mandou que fôssemos dormir. Como eu não estava em minha casa, eu obedeci e fomos para a cama. Enquanto estávamos na cama, eu não sei se era o meu psicológico, mas eu estava escutando aquela coisa rodeando a casa. E após cerca de 10 minutos depois, eu não ouvi mais nada e acabei pegando no sono, pois estava muito cansado. Eu não sei o que era aquilo e, para falar a verdade, também não quero saber. Mas pelo que eu vi no escuro, eu posso apostar que se tratava de um lobisomem. Graças a Deus não vi mais aquilo e nem pretendo ver. Aquilo marcou a minha vida e desde então tenho medo de andar sozinho à noite, até mesmo dentro da cidade. Meus amigos também viram alguma coisa e também têm medo de sair à noite. Mas só eu fiquei lá naquela noite e pude ver aquela coisa mais detalhadamente. Boa noite. Gate. O que vou relatar? Tenho 50. Olá, meu nome é Ezequiel. Tenho 58 anos. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1998. Hoje eu moro em uma cidade grande, mas naquele tempo eu morava em minha cidade natal, em uma cidade bem pequenininha. Eu tinha um amigo que morava em um sítio naquele tempo. O sítio dele ficava a cerca de 10 quilômetros da cidade. E ele morava lá com sua esposa, e sua renda vinha daquele sítio. Ele produzia praticamente tudo que um sítio pode produzir. Ele vendia queijos, leite, verdura, frutas, entre outras coisas. Eu, como sempre gostei de roça, eu ia muito para lá, sempre que dava, principalmente nos finais de semana. Mas como ele era casado, eu ia mais para ir e voltar no mesmo dia. Raramente eu ia para dormir lá, somente mesmo quando ele chamava. Hoje em dia é tudo muito perigoso, até mesmo nas roças, mas naquele tempo
Felizmente, quase não se havia invasão de ladrões em sítios e fazendas. E todo mundo podia ficar em suas casas tranquilamente. O meu amigo se chamava Joaquim. Um dia ele me chamou para ir para lá para dormir. O objetivo dele era para a gente ir em uma fazenda de um amigo dele. Iria ter uma churrascada por lá durante a noite. E como sua esposa não queria ir, ele me chamou para não ir sozinho. Eu logo aceitei e cheguei em seu sítio no sábado por volta das 4 da tarde. Iríamos para a fazenda pelas 6, 7 da noite. O tempo foi passando, até que anoiteceu, e tomamos o caminho daquela fazenda. Chegando lá, eu conheci algumas pessoas, inclusive o dono da fazenda, e logo começamos a beber cerveja, comer uma carne e a conversar. O tempo continuou passando, até que quando demos conta, nós dois já estávamos bêbados e estava passando de 1 hora da manhã. Resolvemos que já era hora de ir embora e começamos a nos despedir de todos ali. Logo estávamos na estrada em direção ao sítio do Joaquim. No meio do caminho, nós dois paramos para ir no banheiro. Estávamos nós dois na beira da estrada, os dois bêbados, quando de repente o Joaquim dá uma ideia meio louca. Estávamos perto de um sítio de um conhecido dele, e o Joaquim disse que ele tinha muitas galinhas e frangos. O Joaquim disse também que os frangos de seu sítio estavam pequenos, e ele estava com vontade de fazer um frango caipira pra gente no almoço de domingo. Mas que como seus frangos estavam pequenos, não daria para fazer. E então ele deu a ideia de roubarmos um frango no sítio desse conhecido dele. Ele disse que não iria fazer falta e que era um costume ali daquela região. Pode parecer estranho, mas naquela região tinha-se o costume de um vizinho roubar frango do outro vizinho, no meio dessas madrugadas. Como eu estava bêbado, eu topei na hora, mas o Joaquim disse que deveríamos deixar o carro ali e ir a pé pela mata, para nossa presença não ser notada. Não demorou muito, estávamos no meio daquela mata suja indo em direção ao tal sítio. Que coisa mais besta, só mesmo estando bêbado para topar uma loucura dessas. Se eu tivesse sóbrio e pensasse que teria que me sujeitar a isso e sujar toda a minha roupa ali, eu preferia comer um feijão com arroz puro, a ter que passar por isso. Mas quando estávamos quase saindo daquela mata e chegando no tal sítio, uma coisa terrível começa a acontecer. Todas as folhas das árvores começam a se mexer. Em primeiro momento, eu achei que fosse uma ventania, mas logo percebemos que não havia vento algum ali. Era como se cada árvore tivesse um animal lá em cima, mexendo nos troncos. Mas era impossível uma coisa dessas acontecer. Em primeiro momento, pensamos até que fosse alguma pegadinha do dono do sítio que estávamos indo. Talvez ele tivesse feito alguma armadilha para ladrões. Começamos a correr de volta em direção onde estava o carro. Aquilo não era normal.
Enquanto estávamos correndo, sentíamos umas coisas realmente tenebrosas. Sentíamos um monte de presenças na mata. Era como se alguma coisa ficasse passando pelas árvores e fosse nos pegar a qualquer momento. Ali começou a cair a ficha, que não era uma pegadinha ou algo do tipo. Era alguma coisa de outro mundo, que estava naquela mata. Quando estávamos quase chegando na estrada novamente, onde havíamos deixado o carro, começamos a escutar umas vozes sombrias em nossos ouvidos. Era como se o próprio demônio estivesse ali nos atormentando. Com a graça de Deus, conseguimos chegar na estrada e entrar no carro. Enquanto ligávamos o carro, nós olhávamos para a mata e as folhas continuavam balançando. E aqueles vultos entre as árvores também não paravam. Mas, graças a Deus, conseguimos ligar o carro e sair dali rapidamente e chegar até o sítio do Joaquim. Eu não tive dúvidas. Ali eu tinha certeza que era coisa do capeta nos castigando, devido a estarmos indo naquele sítio roubar um frango. Quando eu acordei, eu não quis nem sequer esperar o almoço. Entrei em meu carro e voltei para a minha cidade. Mas hoje em dia, vendo alguns relatos nesse canal, tenho minhas dúvidas se não poderia ser outra coisa naquela mata. E hoje vou ver aqui nos comentários o que vocês acham que poderia ser aquilo que aconteceu no ano de 1900. Anos atrás. O que vou? Me chamo Miguel. Sou de uma cidade mexicana chamada Tamaulipas. O que vou relatar aqui não se passou comigo, e sim com meus tios, em uma fazenda há cerca de 19 anos atrás. E esse relato é para fazer a gente pensar nas coisas que fazemos para os outros e como isso pode voltar para nós. Bom, a história começa quando meu pai, que se chama Otávio, volta para a fazenda de meus avós e que ficou de herança para meu pai e o meu tio. Meu tio tem o mesmo nome que o meu, também se chama Miguel. O meu pai voltou com a intenção de vender a sua parte da fazenda, mas o meu tio Miguel era muito apegado àquelas terras e não queria vender de jeito nenhum. Para impedir a venda da fazenda, meu tio juntou com sua esposa e fizeram muitas coisas. Mas aconteceu que o meu pai acabou conhecendo uma moça do campo, que hoje é minha mãe. E é aí que a história começa. Minha mãe era uma garota do campo, sem nenhum recurso financeiro. E quando meu pai ficou sabendo que meu tio havia hipotecado as terras,
e não tinha falado nada para ele, resolveu se casar com essa moça como vingança, pois como os Narvaez eram de alta sociedade, eles jamais iriam concordar que meu pai se casasse com uma garota tão simples como aquela. Mas foi isso que meu pai acabou fazendo. Dias depois, ele acabou se casando com ela e a levou para a fazenda, causando assim um ódio inexplicável na mulher do meu tio. Durante dias a minha tia tentou tirar ela da casa de maneiras indiretas, com brigas. Ela realmente odiava minha mãe. Ela convidava pessoas para jantarem na casa e chamava a garota para se juntar a eles à mesa, para simplesmente a humilhar na frente de todos. O tempo foi passando, continuando sempre com essas tentativas de tirar a minha mãe da casa, até que um certo dia, meu pai teve que viajar para a capital, deixando a minha mãe sozinha na fazenda com meus tios. E assim veio o inferno. Minha mãe morava com seu avô em uma cabaninha antes de conhecer o meu pai. E então ficou somente o meu avô na cabana. A esposa do meu tio, que vou chamá-la aqui de Lúcia, preparou uma cilada na qual minha mãe iria cair direitinho. Ela deu umas joias para minha mãe, afirmando que era um pedido de desculpas. E minha mãe, muito ingênua, aceitou. Horas depois, só se escuta os gritos da Lúcia, dizendo que seu colar de pérolas havia sumido. Todos começaram a procurar por toda a casa, mas nada era encontrado. Mas como já falei antes da cilada, vocês já devem imaginar onde iriam encontrar esse colar. Isso mesmo, acabaram encontrando ele nas coisas da minha mãe. E chorando, ela afirmava que a Lúcia havia dado a ela. Mas ninguém acreditou na minha mãe. E ela acabou sendo presa injustamente. Mas por trás de tudo isso, a Lúcia tinha um plano macabro e doloroso, que ela iria colocar em prática logo mais. A Lúcia estava planejando algo macabro junto com o capataz da fazenda, que se chamava Eusébio, um sujeito bruto e que fazia qualquer coisa por dinheiro. Em uma certa noite de muita chuva, a Lúcia junta com o capataz e colocaram um plano em prática. O plano seria o Eusébio ir até a cabana do avô da minha mãe e tacar fogo. Ele fez o serviço e foi embora. No outro dia, só se escutava as pessoas falando de um incêndio. E infelizmente, o meu avô tinha morrido carbonizado dentro da cabana. E o que mais impressionava era a felicidade da Lúcia diante de tudo aquilo. E o pior era quando a minha mãe ficasse sabendo o que tinha acontecido com o meu avô. A polícia foi até o local do crime, mas acabaram dando por acidente doméstico. Depois disso, a própria Lúcia mandou soltar a minha mãe da prisão, mas com a condição de que ela fosse embora para sempre daquelas terras. E minha mãe foi embora daquele lugar, com destino à capital. Lá se vai a ingênua sozinha no mundo. O tempo passou, até que um certo dia, meu pai voltou para a fazenda. Só que teve uma surpresa. A minha mãe não estava mais lá. E os Narvaez disseram que ela havia ido embora
procurá-lo na capital. Passou alguns meses e coisas estranhas começaram a acontecer naquela fazenda. Em uma certa noite, o Miguel estava indo ao estábulo, que ficava a cerca de 120 metros da casa grande. Ele foi até lá para ver um cavalo que estava meio doente. Mas quando ele estava voltando, ouviu um grito muito alto mesmo. Mas era um grito de choro, de desespero. Vinha de uma mata ao redor dali. Ele começou a notar que os cavalos estavam agitados, até que ele olhou para trás e viu um ser que ele não sabe se era a coisa do capeta ou se estava alucinando. Era o meu avô que havia morrido. Ele estava todo queimado e apontava o dedo para a casa grande, com um grande ódio no rosto. O Miguel começou a correr de volta para casa. Entrou e trancou tudo. E sentou. A Lúcia chegou perto dele e perguntou se ele estava bem. Ele, muito nervoso, disse que estava, e eles foram para o quarto dormir. Passaram-se alguns dias, e coisas fora do normal começaram a acontecer na fazenda. Misteriosamente, vaca por vaca da fazenda estavam amanhecendo sem vida, mas sem nenhum rastro de violência. Isso já estava dando prejuízo. E o Miguel, cansado daquela situação, chamou o capataz e mais 2 peões para pernoitarem perto do pasto, para ver se descobriam o que estava matando o gado. O dia foi passando, até que a noite chegou. Por volta das 23h40, o Miguel saiu da casa grande e foi até o alojamento para chamar os peões. Eles foram todos armados, pois temiam algo ruim. No pasto havia uma espécie de galpão pequeno que usavam para guardar as ferramentas. A ideia era ficar lá em cima e ver tudo ao redor. Só que o tempo foi passando e nada acontecia. Quando foi por volta das 2h30 da manhã, eles começaram a escutar gritos distantes. Vinha da casa grande. O Miguel reconheceu que era a voz da Lúcia, e todos correram para o casarão. E ao chegarem, o Miguel foi até o quarto e se deparou com a sua esposa quase desmaiando. Ele perguntava o que tinha acontecido, mas ela acabou apagando, acordando apenas pela manhã. Bem mais calma, ela contou o que havia acontecido. Ela disse que estava dormindo tranquilamente e começou a acordar sentindo umas mãos muito frias no seu pescoço. Ela até pensou que fosse o Miguel, só que teve uma hora que essa mão apertava o seu pescoço com muita força, fora do normal, e ela não conseguia gritar. Ela só conseguia sentir um peso absurdo em cima dela e as mãos frias em seu pescoço. Então ela começou a sentir aquilo saindo de cima dela. E foi aí que ela se levantou e começou a gritar. O Miguel estava escutando tudo aquilo e não sabia o que fazer. Seja lá o que fosse, foi esperto, fez com que todos se afastassem da casa e então atacou a Lúcia. Mas a pergunta que não queria calar era: por que justo a Lúcia? O Miguel não entendia isso, mas só que algo
muito pior estava para acontecer na fazenda. Estava em épocas de queimadas, de cana-de-açúcar, e em 2 dias a Lúcia resolveu ir junto com o Miguel. A princípio ele não queria que ela fosse, mas acabou cedendo. Quando chegaram ao canavial, os peões estavam começando a atear fogo, e a Lúcia começou a andar ao redor das canas. Mas ela acabou tropeçando e caiu no meio das canas, de maneira inexplicável. O fogo, que estava só começando, chegou até a Lúcia, e ela começou a gritar. Todos correram até ela, mas ela já estava se debatendo, e o fogo só aumentava. Ela dava gritos horríveis no meio daquele fogo. Tentaram apagar, porém grande parte do canavial já estava em chamas. Os peões seguravam Miguel, pois ele queria a todo custo salvar a esposa, mas não teve jeito. A Lúcia morreu queimada, igual ao avô da garota, que ela tanto humilhou e planejou sua morte. E essa é só uma história das várias histórias da Fazenda Narvaez. E em breve irei contar o resto. Boa noite. Chamo Carlos Henrique. Moro em uma cidade chamada Conceição do Araguaia, no estado do Pará. O que vou relatar aqui aconteceu com a minha avó no ano de 1989. Naquela época, minha avó gostava muito de sair à noite com a sua mãe, no caso minha bisavó, e também suas tias, para pescar em uma represa que ficava próximo à fazenda onde elas moravam. Nessa fazenda também moravam o seu pai e os seus 5 irmãos. Elas saíam à noite para pescar traíras, pois são muito mais ativas durante a noite. E no caminho para a represa, elas passavam em um grande bananal para chegar até a represa. Certo dia, estavam elas indo caminhando e começaram a escutar o bananal quebrando passos, mas não deram importância, pois pensavam que podia ser os cachorros que tivessem as acompanhando. Mas minha avó, como sempre foi mais corajosa, resolveu esperar e ver o que tinha ali. E o que ela viu foi aterrorizante. Ela disse que escutou o mato se quebrando do lado dela, e quando olhou, era um garoto negro com uma perna só e com um cachimbo na boca, olhando fixamente para ela. Na hora minha avó disse que ficou paralisada vendo aquilo. Então ela saiu correndo em direção à casa. Chegando lá,
Contou para os pais dela, mas eles eram muito céticos e não acreditaram na história que ela estava acabando de contar. Mas naquela região há um boato de que os sacis aparecem durante as noites, fazendo travessuras, sumindo com objetos e quebrando coisas. No outro dia, ela, minha bisavó e suas tias novamente foram até a represa. Mas naquela vez, ela não viu nada de estranho naqueles matos e voltaram mais cedo, pois era época de festa junina. Naquela mesma noite, depois da festa que fizeram na fazenda, a minha avó estava na varanda por volta de 1 hora da manhã. Ela começou a escutar um barulho do lado da casa, mas estava muito escuro, pois naquela época não tinha energia elétrica na fazenda. Foi então que ela viu um vulto negro vindo em direção à casa. Aquela coisa parecia estar dando alguns pulos. O meu bisavô lá dentro da casa, vendo o desespero da minha avó na varanda, vendo alguma coisa no escuro, correu e pegou uma lanterna. Quando ele chegou até a varanda e bateu a lanterna na porteira, todos viram aquela criatura de uma perna só e estava apoiado na porteira, olhando em direção à casa. E minha avó correu para dentro, de tamanho que era o seu medo. Minha bisavó também chegou até a varanda para dar uma olhada. E quando chegou lá, não acreditava no que os seus olhos estavam mostrando. E em seguida, parecia que aquela coisa só queria que todos a vissem. E depois correu para os matos pulando com a única perna que tinha. Após aquela noite, nenhum de meus familiares que moravam naquela casa viram aquela criatura novamente. E por causa disso, sempre que eles contavam essa história, algumas pessoas não acreditavam. Mas eu acredito e sei que essa história que minha avó conta é realmente verdade. E até hoje pode existir o saci morando naqueles matos. Mas eu nunca tive coragem de entrar lá naquela escuridão e tentar encontrá-lo. Boa noite. de São Paulo. Vim contar uma história que aconteceu comigo e com a minha família. Minha falecida avó
e meu avô, que ainda vive, adoravam morar no sítio. Então, eles se mudavam de um sítio para o outro constantemente, para trabalhar de caseiro. Em uma dessas mudanças, meus avós foram morar em um sítio, não muito longe da cidade, e perto de uma pista que ia para outra cidade. A parte da frente da casa podia-se ver a pista, e no fundo da casa tinha um pasto. Mas logo de cara, achei muito estranho. Era um lugar bonito no alto, mas a sensação não foi muito boa. Mas tudo bem, acostumamos. E como todo descendente de família italiana, amamos nos reunir nos finais de ano. Então, a casa nesse dia estava muito lotada, pois tinha parentes até de outras cidades. E eu queria dormir no sítio. Nesse dia, eu estava com febre, mas ainda assim queria ficar com a minha avó. Nessa época, eu tinha 16 para 17 anos. E como a casa estava cheia, fui dormir na sala com a minha avó. Certa hora da noite, acordei com um barulho, como se tivesse alguma coisa arranhando o sofá, e logo parou. Levantei a cabeça e olhei por cima do sofá, e não tinha nada. Cochilei novamente, e o barulho voltou. Então chamei a minha avó. Ela achou que eu estava delirando de febre. Dormimos novamente, e de repente acordei com um barulho do lado de fora da casa, como se fosse um cavalo batendo os cascos na calçada em volta da casa. Porém, lá não tinha cavalo, era um sítio bem pequeno. Os únicos animais que tinham eram 2 cachorros, que nem sequer latiram. Também tinha algumas galinhas e patos, mas não tinha como algum animal entrar ali, pois a casa era toda cercada. Chamei a minha avó e ela disse que não estava ouvindo nada, mas ela ficou acordada e fez o barulho novamente. Eu me sentei no colchão e disse a ela: "Vó, eu falei que tinha o barulho lá fora." Então ela se levantou, abriu um pouco o vidro da janela, mas não viu nada, e dormimos novamente. Aquela noite passou, e um outro dia, meu avô estava sentado em um balanço de criança durante a noite olhando a pista. Ele sentiu um negócio no ombro dele, e olhou de canto de olho e viu uma mão em seu ombro. Entrou para dentro e contou para minha avó, mas ficou apenas nisso. Depois de algum tempo, meus avós mudaram daquela casa. Minha tia, meu tio e 2 primas foram morar no lugar dela, pois tinham acabado de ir embora de Campinas e não queriam pagar aluguel. Em um certo dia, minha tia contou que também escutou o mesmo barulho de cascos de cavalos algumas vezes lá de fora da casa, mas que não viram nada também. Em um certo dia, fomos visitar nossos tios à noite. Adorávamos ir lá e ficar conversando, tomando café no fundo da casa e escutando os barulhos de grilos e sapos. Estávamos todos rindo e conversando. Minha tia e meu tio e eu estávamos sentados na mureta, um do lado do outro, e os meus avós, minha mãe, minha irmã e primas sentados em cadeiras. E de repente, minha tia se assustou, porque sentiu uma catucada nas costelas, e meu tio quase que instantaneamente sente a mesma coisa, e em seguida eu também sinto alguma coisa me cutucando.
Eu olhei para o chão e vi um pequeno vulto que parecia uma pequena sombra. E eu gritei, olha isso! Mas sumiu muito rápido, e só eu e meu tio que vimos. Parecia que estava flutuando rapidamente e sumiu. Isso tudo aconteceu em questão de segundos. Logo depois, ouvimos um barulho de sirene de polícia na pista. Então, resolvemos ir embora e soubemos mais tarde que um ciclista bêbado tinha sido atropelado e morreu. Mas isso ainda não era nada. Passou um tempo, depois de todo aquele ocorrido, tudo voltou ao normal. Meus tios disseram a nós que minhas primas estavam na escola, minha tia cuidando dos afazeres e meu tio tomando banho. Era cerca de meio-dia. Então, a água do chuveiro do nada acabou. Só que acabou apenas a do chuveiro. Meu tio olhou o chuveiro e estava normal. E o sítio tinha poço e caixa de água. Meu tio saiu do banheiro e foi até a caixa de água, ver o que estava acontecendo. Ele se afastou um pouco da casa e minha tia ficou lavando a louça na área onde tinha uma pia. E onde se via o pasto, mas não dava para ver a caixa de água, pois ficava entre umas árvores. Então, ela viu um homem chegando, mas não olhou direito. Viu apenas que alguém se aproximava. Ela continuou lavando a louça, achando que aquele homem seria o meu tio. Então ela perguntou, arrumou a caixa? E ela se assustou. Viu que não era o meu tio. Era um homem de boné, que rapidamente se escondeu atrás da pia. Ela, assustada, sem entender, saiu e olhou por trás da pia, mas não tinha mais ninguém. Após isso acontecer, ela pôde ver ao longe o meu tio voltando, e quando ele chegou, ela contou o acontecido. Meu tio voltou para o banho e a água tinha voltado, e a caixa d'água estava normal. Mas então, a água acabou novamente. Meu tio continuou no banheiro, e a água voltou em seguida, porém muito fria. Ele, debaixo do chuveiro, começou a orar, e depois, tudo voltou ao normal. Após os acontecidos, quando os meus avós ainda moravam naquela casa, e os acontecidos depois que eles foram morar lá, eles resolveram se mudar também. Não queriam mais continuar naquela casa. Até hoje, ninguém sabe do porquê aquelas coisas aconteceram, e nem sequer perguntaram para os donos daquele sítio. E não sabemos se alguém mora lá nos dias de hoje. E se ainda acontecem essas coisas por lá. Naquele tempo, eu achava tudo divertido, apesar de ficar com medo. Achava tudo uma aventura. Se fosse hoje em dia, eu já adulta, seria diferente. Iria até tentar filmar, para ver se aparecia alguma coisa. Boa noite. Pessoal, os desconhecidos, né, pessoal? Os desconhecidos. Os desconhecidos é foda, né, pessoal? Ninguém deve
fora do desconhecido, né? É isso aí. Pessoal, deixa teu like e deixa teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal Sobrenatural. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? Que é muito importante. E deixa teu like e teu joinha, tá bom? E também e também não esquece de ativar o sininho e dar os teus comentários, viu? Boa noite pra vocês. E dorme com os mortos. Boa noite.